Esse é o Cordeiro de Deus. Qual é a nossa missão? Ver Jesus e falar para os amigos, para os familiares, para os parentes, para os inimigos, para todos. Vejam, vejam, vejam. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus, amém. Graças e paz, Monte Sião, amém. Boa noite a todos. Eu quero aqui desde já agradecer ao Senhor pela vida do pastor Jorge, pastora Rose, pastor Genilson, diaconisa Fernanda, toda a liderança aí da igreja, os diáconos, os líderes de ministérios. Nós agradecemos pela confiança também de estar aqui. Como o Udney falou, são 21 anos de Monte Sião e eu tenho 17 anos de Monte Sião. Então, quando eu cheguei, Monte Sião tinha 5 anos e nós crescemos aqui. Eu lembro assim de forma bem cristalina, bem límpida. Quando eu cheguei aqui com 23 anos. Cheguei um menino, jovem, né? E isso foi um divisor de águas para a minha vida. E como o Udney também assegurou, eu também ratifico isso. Foi um divisor de águas. A Monte Sião foi, é e continuará sendo divisor de águas para muitas pessoas. A Monte Sião é uma igreja que está em André Carlone, mas ela foi levantada por Deus para abençoar as nações, pastor. A Monte Sião é uma igreja de Cristo para abençoar as nações. Eu quero abrir essa mensagem com essa direção do Senhor. Nós vamos tocar as nações, pastor. Nós vamos tocar as nações. Fomos chamados para salvar vidas e transformar territórios. Então, eu louvo a Deus por estar aqui nesses 21 anos da Monte Sião. Estar vivo ainda, né, irmãos? Porque a vida é um sopro, é um conto ligeiro. Então, ter a oportunidade de estar vivo com a nossa família biológica e espiritual, isso é fabuloso. Como o Udney disse, eu também sou rico. Nós temos a graça de Cristo sobre nós. Nós temos a vida do eterno sobre nós e por meio de nós. Isso é maravilhoso. Esse era o momento de dizer glória a Deus, irmãos. Esse era um bom momento de dizer eu recebo isso aí em nome de Jesus. Queridos irmãos, eu venho trazer uma mensagem simples, compartilhar algo. Certamente pode somar com a sua vida espiritual nesse tempo de aniversário de nossa amada Igreja Batista Monte Sião. Antes, eu preciso de um adendo, abrir um parêntese e louvar a Deus pela minha esposa, minha digníssima companheira, que também chegou aqui com 23 anos, juntamente comigo. E aí Deus foi tratando a gente. E diante disso, nós já tínhamos o Vlainer. E depois, quando estávamos na iminência de sermos enviados para Nova Carapina 1, eu passei por Carapina ainda. E aí a minha esposa já estava gestante de 9 meses da Anister. E aí foi o momento que recebemos o chamado para Nova Carapina 1. Estávamos aí com 24 anos. E aceitamos a missão e nós fomos para lá, gerando a Anister e gerando a extensão e a expansão da Monte Sião.
E Deus foi bom. Apesar de todo o processo, nós temos um projeto. Hoje eu venho falar sobre duas palavras importantes: projeto e processo. O nosso querido pastor, nosso amado pastor, que é o meu pai na fé, o pastor Jorge, falou: olha, meu filho, nós estamos trabalhando, vamos dar continuidade ao mesmo tema da inauguração, que eu também estive aqui e o pastor Rian ministrou a palavra. E o texto está em Isaías 41. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Isaías 41. Isaías 41, nós temos tantos versículos lindos e poderosos. Por exemplo, nós poderíamos escolher Isaías 41, 10, quando o Senhor disse: por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus, eu o fortalecerei e o ajudarei, e o segurarei com minha mão direita vitoriosa. Nós poderíamos falar desse versículo também, mas o texto que foi nos dado por direção do querido pastor é Isaías 41, 20. No verso 20, eu gostaria de usar a versão bíblica ACF, Almeida Corrigida Fiel. Enquanto você encontra aí o verso 20, eu também quero estender a minha gratidão. Eu falei da minha família biológica, mas estender minha gratidão para a família na fé que Deus nos confiou em Nova Carapina 1. Discípulos tão amados, né? Tão queridos que vocês são. E que, por graça de Deus, o Espírito Santo, nosso amigo querido, direcionou cada um de vocês a caminhar conosco. Eu quero aqui louvar a Deus por cada discípulo que nos acompanha, que confia no chamado que o Senhor tem em nós e por meio de nós. E expandir um pouco mais em falar de todos os discípulos da Monte Sião, todos os meus irmãos aqui de André Carlone, muitos que eu conheci lá no começo. Não tive tempo de conhecer todos pessoalmente, intimamente, porque quando a maioria chegou eu já estava em Nova Carapina 1. Mas nós criamos um elo, né? E é tão interessante que às vezes quando chega alguém na igreja, mesmo que chegue depois que você e se converte, parece que você tem um tempão de amizade. Já observou isso? Você fala bem assim: olha, parece que eu sou seu amigo há tantos anos, irmãos há tanto tempo, mas você chegou agora. A pergunta é: isto é coincidência? Não, isso é cristocidência. É porque quando alguém nasce de novo, ele simplesmente, automaticamente, ele recebe o mesmo Espírito que pousava sobre você. E o Espírito testifica ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então a gente começa a amar as pessoas, mesmo que elas não passaram tanto tempo conosco. Então Isaías 41, 20, para a gente poder caminhar um pouco sobre projeto e processo e projeto. Diz assim a palavra do Senhor, nosso amado Senhor: para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isto e o Santo de Israel o criou. Novamente, eu gostaria que você no 3 pudesse ler comigo, nessa versão ACF, 1, 2, 3, vamos lá? Diga assim: para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isto e o Senhor o criou. Isso é maravilhoso. Vamos aplaudir bem forte o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu me sinto honrado de estar aqui e subo com muito temor esse altar, porque Deus sabe o quanto eu amo essa casa. Deus sabe o quanto eu sou apaixonado por esse lugar. Eu não vou externar muito, senão não vou conseguir pregar. A
A voz vai embargar. Eu preciso cumprir a missão que foi me dada aqui. Mas escute, Isaías 41. Nós temos um contexto aqui que é importante aplicar antes do texto. Isaías 41 trata de um contexto profético, onde o Senhor está usando o seu profeta com a visão além do alcance, olhando para o futuro, e está trazendo sobre Israel, o povo escolhido, uma palavra de encorajamento, uma palavra de esperança, pois Israel naquele momento estava enfrentando circunstâncias conflitantes, dolorosas. O povo de Deus havia abandonado o Senhor, havia se afastado daquele que nunca devemos nos afastar. E o Senhor, com amor eterno, Ele quer trazer de volta, sempre é o propósito de Deus trazer de volta seu povo. E antes mesmo do seu povo voltar, Ele já direciona, Ele já externa caminhos e direções. Porque Ele conhece nossas fragilidades, como assim também conhece as nossas oportunidades. Ele conhece as nossas forças e também as nossas fraquezas. Ele nos conhece por inteiro, de dentro para fora, de fora para dentro. Esse é o Senhor. É o Senhor que Davi disse: para onde eu irei? Para onde eu fugirei? Se o Senhor está em todo lugar. É o Senhor, é o mesmo Senhor que Pedro, quando vê uma fuga de alguns discípulos desistindo do mestre por causa de uma palavra, sabe, que confrontava, e Pedro diz assim: Senhor, para quem irei? Para quem irei? Pedro não disse para onde, ele disse para quem. Eu sei que tem alguns louvores que cantam para onde irei, mas o que está escrito é para quem irei. Eu sei que se eu estiver indo para quem eu estou indo, eu estarei indo para um lugar de quem está neste lugar que eu estou indo. Mas a palavra é: para quem irei, se só tu tens as palavras de vida eterna. Pedro não está apontando para um lugar, está apontando para uma pessoa. Ele está apontando para Jesus. Para quem irei? Porque quando nós encontramos a pessoa de Cristo, nós encontramos o lugar de Cristo. Então não começa pelo lugar, não começa para onde, começa para quem. Se você quer o céu como lugar, você precisa encontrar Jesus como o Senhor deste lugar. Isaías está trazendo uma palavra de encorajamento, e ele está olhando com a lupa do tempo espiritual, com o visor da fé, que olha além do alcance. E através do profeta Isaías, o Senhor diz para Israel: para que todos vejam, saibam, considerem e entendam que a mão do Senhor fez isso. 4 palavras para a gente poder caminhar e mergulhar, sabe, na vida extraordinária da fé. Eu falei sobre projeto e processo, processo e projeto. Deus está mostrando um projeto e também o seu processo. O que é o projeto? O projeto é o lugar que Deus quer te levar. O projeto é aquele lugar de construção. Esse é o projeto. Mas geralmente, quando Deus nos mostra o projeto, parece que Ele faz realmente de propósito. Não é no mesmo momento que Ele mostra o processo. Se você olhar para a Bíblia inteira, é assim: Ele mostra um projeto e a gente fica todo maravilhado, sabe, impactado, extasiado. Deus mostra para José em um sonho que ele seria um baita líder, um provedor da casa, um gigante, uma estrela maior, um governador, algo grande.
Mas Deus não mostrou o processo a José. Deus não mostrou que para que o projeto fosse concluído, ele precisaria ser vendido pelos irmãos, ser jogado no poço, ser escravo de Potifar, ser acusado injustamente de abuso sexual, ser levado à força para uma prisão fria, ser esquecido pelo copeiro, após ter servido em uma interpretação profética. José tinha um projeto, mas não sabia do processo. Quando a gente chega para Cristo, você visa o céu. Esse é o grande projeto. Mas existe um processo. E todos nós estamos sendo entregador de marmita para os irmãos, músico para expulsar demônios de Saul, soldado para travar guerras para Israel. A história vai dizer que cerca de 14, 15 anos. O Senhor chama Abraão com 75 e diz: você será pai de nações. Ele teve que esperar por 25 anos. O Filho de Deus vem na terra, o Filho de Deus, o maior de todos. Ele vem na terra, ele poderia começar a obra com 1 mês de idade. Mas ele ainda assim espera 30 anos para fazer os primeiros milagres. É porque a gente está acostumado em só idealizar o projeto e queremos desprezar o processo. O Senhor está nos chamando para viver coisas maiores e uma vida extraordinária aqui, amém? Não, eu não ouvi, irmãos. Estou pregando para uma igreja aí de 400 pessoas hoje. O Senhor nos chamou para viver uma vida extraordinária aqui nesse tempo, amém? Amém. Foi para isso que fomos chamados. O processo não é para nos matar. O processo não é para nos enclausurar. O processo não é para nos paralisar. O processo é para nos lapidar, nos aperfeiçoar, nos melhorar. É assim que nós crescemos. O Senhor diz através do profeta Isaías. O Senhor está buscando tranquilizar os israelitas, prometendo a proteção de Deus, a sua intervenção na história para libertá-los no tempo oportuno. Essa poderosa mensagem que diz para que todos vejam e saibam e considerem juntamente e entendam que a mão do Senhor fez isto. Essa mensagem enfatiza a intenção de Deus de realizar algo de uma forma tão evidente, para que não haja dúvida de que Ele foi o autor da ação. Vamos aplaudir o Senhor. Ele merece ser honrado, ser glorificado. Entre o projeto, ou entre o processo e o projeto, nós temos 4 palavras para esmiuçar nesse momento. Primeira palavra, vejam, para que todos vejam. Diga assim, vejam. Segunda palavra, diga comigo, saibam. Terceira palavra, repitam, considerem. Quarta palavra, grite, entendam. É isso que Deus quer. Deus quer que você veja, que você saiba, que você considere e que você entenda que existe um Deus que sempre esteve, está e sempre estará no controle da sua história. Amém.
Glória a Deus. Primeira palavra, o Senhor disse através do profeta, para que todos vejam. O povo de Israel foi chamado para ver as maravilhas do Senhor. Assim como no processo nós temos os nossos conflitos, nossas crises existenciais, mas no mesmo processo Deus nos chama para ver coisas maiores, para ver seus milagres, para ver suas maravilhas. Onde que o povo de Deus viu milagres? Diga assim comigo: deserto. Geralmente Deus usa os processos para aumentar a sua fé. Essa palavra vejam, ela significa no original, aqui no hebraico, quer dizer olhar fixamente, ter experiência, ter acesso, desfrutar. Meu Deus do céu. Quando Deus diz para que todos vejam, Ele está falando para que vocês, pela fé, olhem fixamente, não tirem o olhar de mim, tenham experiência comigo, tenham acesso aos meus milagres e desfrutem da minha presença. Eu sei que os processos são árduos. O deserto foi árduo para Israel, mas no deserto nós tivemos maná que caía do céu. Nós tivemos uma nuvem de fogo que aquecia o povo. E a mesma nuvem, a nuvem que aquecia também protegia. A mesma nuvem que protegia também dava direção. Nos desertos da vida nós temos crises, mas nos desertos da fé nós temos Cristo. Posso repetir? Nos desertos do mundo nós temos crises, mas nos desertos da fé nós temos Cristo. É isso que Deus quer pra gente. Quando Deus, através do pastor Jorge e pastora Rose, nos desafiaram a conhecer a igreja de Nova Carapina 1, que hoje, esse ano faz 16 anos. Eu amei o projeto, mas não sabia do processo. No primeiro dia que fomos para Nova Carapina 1, lembrando, a minha esposa estava gestante de 9 meses. Nós morávamos em um desses condomínios aqui em André Carlone, lá no ponto final, de aluguel. E aí eu entreguei a chave do apartamento à dona. Falei: olha, muito obrigado, dona Isabel. Até hoje eu lembro. Eu ia pagar o aluguel para ela lá em Camburi. Ela morava em Camburi, aí tinha uma barraquinha de jornais e ela me esperava lá todo mês. E eu ia entregar esse aluguel, às vezes de ônibus, às vezes também ia caminhando, porque não tinha recurso para fazer. E eu entreguei a chave de Dona Isabel e falei: Dona Isabel, muito obrigado. Eu estou servindo o Senhor agora, eu vou fazer uma missão para Deus lá em Nova Carapina. Onde que é isso, menino? Eu vou conhecer ainda, Dona Isabel. E aí nós organizamos as coisas. A pastora Gelmara, nós organizamos nossas coisas. Nós tínhamos quase tudo, só faltava tudo. Mas organizamos o pouco que tínhamos. Colocamos em sacolas e tal, colocamos em um caminhão e fomos. E lá tinha uma discípula nossa, até aquela, foi a Sheila na época, que ela ficou para limpar a casa pra gente. Não, eu vou limpar a casa para vocês. E beleza. Teve aquele momento ali. Quando a gente chegou em Nova Carapina 1, alegre, não, agora a gente vai fazer a obra de Deus. Aí a gente começamos a subir com as coisas, colchão, essas coisas assim, sofá.
Aí quando a gente está posicionando as coisas, um rapaz chamado Manuel, que também foi aqui da igreja, estava ajudando. Manuel falou bem assim: pastor, isso aqui é carrapato? Eu falei: carrapato? Aí ele olhou um carrapato, nós olhamos 2, 3, 4. Tinha carrapato na casa toda, do chão ao teto. Uma praga. E a gente, e agora? Tinha que tirar o colchão correndo para aquilo não infestar. Colocamos tudo num caminhão de novo. E quando voltamos nessa BR, parecia, sabe, aquelas tempestades gigantes. As coisas foram caindo do caminhão. Sacola com prato, panela. O tanto que a gente tinha foi quebrando. E nós voltamos para André Carlone. E eu pensei: e agora? Eu já entreguei a chave à dona. Aí eu voltei, procurei Dona Isabel. Dona Isabel, a senhora pode me deixar aqui alguns dias? Por quê? É porque tive um imprevisto. E as coisas todas, as sacolas. E aí o diácono Leonardo ia lá e falou assim: não, fiquem lá com a gente, na casa deles. Ficamos lá uns 15 dias. E o inimigo dizia: é para isso que você está dedicando a sua vida? Para viver de favor? Para ser humilhado? Para ser envergonhado? Voltamos para Nova Carapina 1, outra casa se abriu. Oh, glória! Era a casa de um pastor. Falei: agora vai dar tudo certo, que é um homem de Deus que me alugou essa casa. Alugamos a casa, fomos depois de alguns dias. Aí na primeira semana eu trabalhava em uma peixaria lá em Campo Grande. E aí a pastora Gilmar já tinha dado à luz a Anisté. Ela estava com alguns dias de recém-nascida. E aí a pastora Gilmar me liga: amor, você não sabe o que aconteceu. A gente tinha uma semana na casa, cortaram a nossa luz. Falei: como assim? Eu não gastei nem 7 dias de energia, cortaram. Eu liguei para o dono da casa, para a esposa do pastor. Falei: senhora tal, a gente entrou essa semana e cortaram nossa luz. Eu estou com uma recém-nascida de tipo uns 8 dias em casa. E eu ouvi bem assim: se você não está satisfeito, pode procurar outra casa. Não tinha para onde ir. Simplesmente o vizinho de baixo, que era um ímpio, me cedeu um pedaço de extensão para que eu ligasse a geladeira. E eu andei uns 15 dias em casa com uma extensão, com uma lâmpada. Onde a pastora ia com a Anisté para dar banho à noite, eu ia com a lâmpada. 15 dias nessa lâmpada. Poucos de vocês sabem sobre esse processo. Vocês nunca me viram subir no altar para reclamar da vida, para dizer que estava tudo errado e para dizer que eu era a pessoa mais infeliz do mundo. Não estou contando isso para te entristecer, porque isso não me entristeceu, isso me fortaleceu. E sabia que todas essas dores não me levaram a retroceder. Eu olho isso, olho para trás e penso: se não fosse a sua mão, eu teria sentido toda essa dor. Mas como eu estava no deserto da fé, então eu não tive crise. Eu tive Cristo. Eu tive o Senhor. Em Cristo, nós podemos ver ainda mais. Nós podemos ver ainda mais. Não foi isso exatamente que ele disse a Natanael? Natanael foi chamado para conhecer a Cristo. Ele disse: pode vir alguma coisa boa de lá. Então Filipe, que já conhecia o Senhor, Filipe declarou: venha, venha e veja. Veja, veja. A questão do ver é vir.
A gente quer ver a fé acontecer, a gente quer ver milagres, mas não dá o passo para ver o Senhor dos milagres. Venha e veja. E é interessante que após Natanael se render, pelo menos para conhecer o Senhor, Natanael se encontrou com Jesus e disse: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Agora escute isso. Jesus disse: você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. Novamente, se você crer que eu te vi, escute, você verá coisas maiores do que essa. Qual é a proposta da fé? Ver o Senhor, porque quem vê o Senhor, vê todas as coisas maiores que o Senhor tem preparado para nós. Aleluia! Nós estamos sendo chamados para ver. Diga: eu fui chamado para ver. Não ver com os olhos, mas ver pela fé. Os olhos te param, os olhos te enganam. Não caminhamos por vista, mas caminhamos por fé. A vista é a habilidade de ver as coisas como estão. A vista só te mostra o deserto. Agora a Bíblia diz sobre a fé. A fé é a visão dos homens que confiam no Senhor. Se vista é a habilidade de ver as coisas como estão acontecendo, a visão é a habilidade de ver as coisas como serão. A vista te mostra o processo, o momento, o deserto. A visão te mostra o projeto, a realização de tudo que Deus tem para a sua vida. Eu nunca comecei um processo olhando o processo, sempre comecei o processo olhando o projeto. Juntamente com o pastor Genilson, o diácono Felipe, nós fizemos um seminário teológico 4 anos. Depois eu estudei mais 3, 4 anos com outras formações. Mas no primeiro dia que eu pisei no seminário, eu não quis enxergar o primeiro dia de 4 anos. Porque você começa agora e fala: meu Deus, só daqui 4 anos vai terminar. Isso te para. Você olha o processo. Quando eu piso em algum lugar, eu não olho o processo, eu olho o projeto. Na hora que eu pisei na sala a primeira vez, eu não vi a primeira aula, eu já vi o dia da minha formatura. E aquilo me mantinha firme no projeto. Nós precisamos manter os olhos no Senhor. Segunda palavra: considerem. Deus quer que o povo dele considere. Considerar é qualquer maneira de nomear, é chamar, é dar um nome. Considerar, literalmente, é colocar no coração, é voltar a atenção para aquilo que Deus está fazendo. Ele se refere-se a todas as terras. Isaías 41, verso 1. Escute, Tiago disse: vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Considere o processo. Considere o processo. Considere o momento. Não reclame, não murmure. Escute bem: a murmuração é o louvor ao diabo, a gratidão é o louvor a Deus. Você pode escrever aí. A murmuração é adoração ao diabo, o louvor é adoração a Deus, a gratidão é adoração a Deus. Comece a agradecer.
Jesus é o nosso Senhor maior, o nosso mestre. E quando ele vê uma multidão com fome, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, e ele pergunta: quem tem pão aí? Os discípulos não tinham. E aparece um menino com 5 pães e 2 peixinhos. E os discípulos dizem: não vai dar para nada, só tem isso. O que ele faz? Ele pega o pão. Ele poderia repetir o que os discípulos repetiram e falaram: Senhor, olha, tem muito pouco, não vai dar para nada. Sabe o que ele faz com aquilo que os discípulos achavam que não daria para nada? Ele diz assim: Pai, eu te agradeço. Jesus agradece antes do milagre acontecer, porque ele vê além da circunstância. Ele pensa fora da caixinha. Ele não vê processo, ele vê projeto. Comece a agradecer no seu processo. Comece a enxergar o seu projeto. Segunda palavra: entendam. Para que eles entendam. Entender. A Bíblia diz que o Senhor nos deu um espírito de entendimento, de fortaleza, de sabedoria. Alguns dizem: a fé não se explica, mas se entende. A fé se entende. A fé se entende. Em Hebreus diz: pela fé entendemos. Entendemos que o que é visível foi feito do invisível. Pela fé entendemos. A fé entende. Se você diz que está andando pela fé e confuso, desnorteado, isso não é fé. Isso talvez seja uma experiência qualquer. A fé entende. É tão bonito sobre entender o processo para chegarmos ao projeto, que em 1 Coríntios, eu amo isso, capítulo 2, verso 12, fala sobre ter o Espírito de Deus. E aí 1 Coríntios 2, 12, o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, ele diz: nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo com E minúsculo, mas o Espírito com E maiúsculo, procedente de Deus. Para quê? Para que entendamos as coisas que Deus tem nos dado gratuitamente. Você não recebeu um espírito procedente do mundo que te faz andar em confusão. Deus não é Deus de confusão. Você recebeu o Espírito com E maiúsculo, o Espírito de Deus, que te faz entender tudo que Deus tem te dado gratuitamente. Vamos olhar o tempo verbal aqui do texto. Mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus tem dado gratuitamente. Não diz as coisas que Deus nos dará como se estivesse longe, mas as coisas que Deus tem nos dado. Só que você precisa entender, considerar e ver. Ele tem nos dado. Ele tem nos dado a fé, nos dado coragem, ousadia, nos dado o pão de cada dia. Não é isso que nós aprendemos a orar? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele não dá o pão de ontem, Ele dá o pão de hoje. Ele não te dará o pão de amanhã, Ele vai te dar o pão de hoje. Ele quer que você receba o Espírito que te faz entender tudo que Ele tem te dado. Por isso, eu nunca reclamei nos meus desertos. Ao contrário de Israel recebia as coisas no deserto e reclamava: vamos morrer aqui, era melhor estar no Egito. Faraó era melhor, alho era melhor, cebola era melhor. Eles não entendiam o que Deus estava dando gratuitamente. Agora, pastor, como nós podemos entender isso? Se temos o Espírito de Deus, então nós podemos entender, sim, é o que a Bíblia diz. Mas vamos expandir um pouco mais o entendimento. Porque com o Espírito de Deus nós conseguimos entender o que Deus tem nos dado.
Porque a resposta está no mesmo capítulo, 1 Coríntios 2, verso 16. E vai dizer, põe para nós, tem aqui? 1 Coríntios 2, verso 16. Temos? Aleluia. A Bíblia vai dizer, quem conheceu a mente do Senhor para instruí-lo? A pergunta é, quem conheceu a mente do Senhor para instruí-lo? Aí diz assim, nós, porém, temos a mente de Cristo. É 2,16. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Isso é extraordinário. A Bíblia diz que em Cristo você não tem mais a mente do mundo, você tem a mente de Cristo. Capítulo 2, verso 16. Nós temos a mente de Cristo. Eu não vi nenhum glória a Deus aí, gente. O que mais precisamos nesse tempo é da mente de Cristo, irmãos. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. 18,3 milhões de brasileiros estão sofrendo e padecendo com algum transtorno emocional. A saúde mental está vivendo um contra-ataque terrível. Segundo dados da OMS, 3 em cada 4 brasileiros, 1 em cada 4 brasileiros, segundo a OMS, irá passar por depressão. Diga assim, eu não recebo isso, porque eu não estou conectado com os dados da Organização Mundial da Saúde. Diga, eu não recebo depressão, porque a Bíblia diz que eu tenho a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente do Senhor. Uma mente que ama, uma mente que perdoa, uma mente que se silencia quando também é necessário. Nós temos a mente de Cristo. Eu concluo a mensagem aqui. O objetivo final deste milagre é a demonstração do poder criativo do Deus verdadeiro. Escute bem, quando a Bíblia diz, como nós lemos em Isaías, para que todos saibam, vejam, saibam, considerem e entendam. Agora vamos olhar que o versículo ele termina em sua parte B. E assim como o versículo termina, eu estou concluindo minha mensagem. Para que todos vejam, saibam, considerem e juntamente entendam que o quê? Que a mão do Senhor fez isso. Ver, saber, considerar e entender é para chegar a uma conclusão: que tudo que vivemos, que tudo que crescemos, tudo que recebemos é para termos a grande convicção: a mão do Senhor fez isso. O mesmo versículo na Bíblia, a mensagem, Isaías 41, verso 20, na Bíblia a mensagem, fica um pouquinho mais cristalino, e diz assim: todos verão isso, ninguém deixará de perceber a prova definitiva, incontestável, de que eu, o Eterno, fiz tudo isso. Tudo tem a assinatura do Santo de Israel. Esses 21 anos a Monte Sião é para que todos vejam, saibam, considerem e entendam que a mão do Senhor fez isso. E foi isso que o nosso Deus ministrou ao coração do nosso pastor. Todo avanço da igreja, cada salvação, cada discipulado, cada multiplicação, é para que todos vejam, saibam, entendam
considerem, entendam que a mão do Senhor fez isso. Será que não foi isso que Samuel quis dizer? Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu gostaria de fazer uma oração por você. Posso? Você pode se colocar de pé. Estamos em uma casa, irmãos, de salvação. Estamos em uma casa de multiplicação. Estamos em uma casa onde nós estamos crescendo na fé através da liderança aqui. E você que é um discípulo aqui na Monte Sião, eu posso te falar, nós estamos em uma boa casa, em uma excelente casa. Nós estamos em uma excelente casa, pastor Jorge. Um excelente ministério, uma excelente igreja. Nós temos preciosos irmãos. Só que às vezes a gente precisa entrar em Isaías 41:20 para que todos vejam. Para que todos, diga assim, vejam. Diga comigo, vejam. 1 Coríntios 5, 2 Coríntios 5, verso 17 diz o quê? Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram. Aí está escrito bem assim: eis que surgiram coisas novas. Essa palavra eis é muito pequena na gramática portuguesa, mas é muito grande seu significado. Porque eis aqui é vejam, 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 vejam. Tudo se fez novo. O nosso problema não é a falta do novo. O nosso problema é ver pela fé o novo de Deus acontecendo em nossa vida. E eu olho pela fé agora para a sua casa, para a sua família, para este ministério. Existe um novo de Deus sendo derramado sobre nós. Existe um novo de Deus sendo derramado sobre cada ministério, sobre cada liderança, sobre cada pastor, sobre cada diácono, sobre cada ministro, sobre cada líder departamental. Existe um novo de Deus. E o Senhor diz: eis, veja, 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 veja. Tudo se fez novo. Eu ministro sobre a tua vida. O novo de Deus não está chegando. Ei, o novo de Deus já chegou há mais de 2000 anos atrás. Veja, veja sobre suas finanças, sobre o seu chamado, sobre o seu trabalho, sobre sua profissão, sobre o seu ministério, sobre o seu chamado, meu irmão. Veja, 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 veja. Em nome de Jesus. Veja. Amados irmãos, glória a Deus. Eu quero aqui, pastor Jorge, agradecer pela honra, pelo convite de estar aqui. Sou teu servo. Minha vida eu derramei no altar há 17 anos, simplesmente para servir. Servir sua vida, servir a pastora Monte Sião André Carlone. Sou servo de vocês. Sou servo de vocês. A minha vida tem um sentido. Se não for para isso, não é vida, é servir. E eu quero passar para o nosso pastor agora. E eu falei do processo. E alguns processos, talvez alguns pensem, mas por que o pastor Wagner não falou que estava passando e tal? Existem processos que Deus quer que nós enfrentemos, para que gere em nós a casca da fé. Quantos processos o pastor Jorge passou? Quantos processos a pastora Rose passou? São processos, mas quem vive o processo com Deus pela fé alcança o projeto. Escute, tem projeto grande para a sua vida, tem projeto grande para Monte Sião,
Vem projeto grande para sua família. Obrigado, meu pastor. Obrigado, Monte Sião.